lembra aquele episódio em 2021 que ela apareceu toda machucada, cheia de hematomas, e até hoje aquilo não foi muito bem explicado. Como assim, né? Ela foi em julho de 2021. E na ocasião, ela acordou no seu apartamento funcional em Brasília, com fraturas nas costelas e no rosto, dentes quebrados e marcas de sangue no chão. E ela disse que não se lembrava do que havia ocorrido. E dias depois acionou a Polícia Civil de Brasília, que abriu o inquérito, mas dias depois arquivou a investigação, concluindo que não houve invasão ao apartamento da Joyce e que a então deputada teria sofrido uma queda. Por isso que ela estaria toda uma coisa super estranha, porque quem aparece todo machucado assim, com costela fraturada, dente quebrado, pois bem, agora, agosto de 2025, nessa entrevista ao Content Podcast, ela revelou que ela foi agredida por kids pretos, integrantes das Forças Especiais do Exército, a mando de um integrante da família Bolsonaro. Ela deu, então, essa versão totalmente diferente, né, dessa história contada naquela época onde, né, ela apareceu aí toda machucada em julho de 2021. Diz que foi, então, espancada por membros do Exército a mando do clã Bolsonaro e acusou ainda o Anderson Torres, ex-ministro Jair Bolsonaro e, à época, secretário de Segurança do Distrito Federal, de ter manipulado e encoberto o caso. Ela disse, olha, eu não vou passar o vídeo porque é de outro canal aqui, né, e o YouTube não permite, mas disse assim, eu não caí, eu fui agredida. Aquele negócio de cair, o Anderson Torres era secretário na época, ele foi ministro do Bolsonaro e foi quem investigou o meu caso. Fui agredida por alguém da família, não posso dizer que senão eu levo um processo da família Bolsonaro. Por alguém da família, não, pelos kids pretos que estiveram lá dentro, junto com uma mulher do Exército. Olha só, aí ela disse ainda que a câmera funcional que havia no seu apartamento seria fake e que os kids pretos começaram a viver no mesmo prédio que ela 2 meses antes da suposta agressão para estudar seus hábitos. Ela acusa o clã de querer deixá-la tetraplégica. Ela disse ainda, eu fui agredida, ninguém cai da própria altura e quebra a coluna em 5 lugares. Só se eu rolasse de uma escada gigantesca. É impossível. Acho que eles queriam me deixar tetraplégica para que eu não andasse nunca mais, vivesse com aquela dor, sabendo que eles fizeram aquilo comigo para que eu nunca mais mexesse com esse tipo de gente. É assustador, olha, né, Romário? É extremamente grave essa denúncia que a Joyce está fazendo. Eu vou dizer que no folclore político de Brasília, a versão que se conta é outra, que ela teria apanhado de uma pessoa também do universo, amando ou pela pessoa do universo político ali, por questões de ciúmes, não vou entrar em detalhes, porque não, né? Ou seja, o folclore político de Brasília diz isso. Agora a Joyce está trazendo uma nova versão, porque aquela versão anterior, de que ela tomou, escorregou, e isso não existe, né? Ninguém quebra 5 costelas, parece coisa de miliciano mesmo, parece coisa de quintos pretos. Eu acho que teria que reabrir a investigação, é o mínimo. Se eu não me engano, era o Cacai que divulgou para ela na época, né, Adri? Não Só lembro. até eu lembro que era alguém de mais à esquerda, acho que era o Cacai. E ele, inclusive, na época, tirou ela da mídia, tal, escondeu, enfim. A Joyce não é uma pessoa confiável. A despeito de agora ela estar falando tudo o que está falando e se colocando como antibolsonarista, eu não acho a Joyce uma pessoa confiável, nem como jornalista, nem como política. Mas, de qualquer maneira, ensejaria a reabertura das investigações do caso dela, essa denúncia que ela está fazendo.
Eu também não tenho motivos para acreditar na Joyce Hasselman, que sempre foi bolsonarista, né? Pessoal viciado em mentir. E quando surgiu essa história da cara dela machucada, na época eu fiquei muito sensível, né? Eu fiquei muito solidária a ela, porque a princípio a gente achou que ela tinha apanhado do marido, né? Que ela tinha sofrido violência doméstica, a gente não quer que isso aconteça com ninguém. Eu me lembro que na época eu fiquei com a pena dela enorme. Aí depois as versões foram se sucedendo, que alguém tinha invadido a casa dela e que tinha dado uma surra nela. Aí depois disseram que foi uma queda, né? E aí a gente ficou sem saber exatamente o que era. Eu espero que com essa denúncia agora dela de que foram os kids pretos, finalmente esse caso tenha uma resposta, porque até hoje não teve resposta para esse caso. O fato é que ela aparecia com o rosto machucado, ela disse que fraturou 3 costelas e sem o dente, né? Até o dente estava quebrado. E nunca se soube exatamente o que aconteceu. Então, se o que ela está falando agora é verdade ou não é, eu acho positivo que pelo menos se chegue a um resultado, porque não é aceitável que uma mulher apareça do jeito que ela apareceu. Ela parecia que tinha tomado uma surra. Pois é, e assim, hoje em dia todos os prédios têm câmeras de segurança, né? Então, assim, dá para reabrir a investigação. Ela está dizendo que as câmeras, que os kids pretos tiraram as câmeras, né? Obstruíram as câmeras, tem que ter investigação, porque não é normal alguém num dia aparecer com fraturas nas costelas, no rosto, sem dente, não, né? E nessa entrevista ainda foi feita outra revelação da Joyce, que ela falou aí da Michelle, que agora, né, posa de toda família, né, tal. Só que ela diz que ela é uma grande farsa, diz que conhece ela pessoalmente, não é nada daquilo, aquela mocinha santinha que vai lá pregar. É um horror, é de baixíssimo nível, vem de uma família de baixíssimo nível, a mãe processada, a avó presa por tráfico, tios presos. E ela disse ainda que a Michelle teve um caso com o Bolsonaro enquanto ele era casado com outra, então ela era a amante do Bolsonaro, e ela era a amante do Bolsonaro, depois ela pegou o Bolsonaro da ex-mulher, ou seja, o Bolsonaro não estava leve, livre, solto, né? Ela era amante, e antes disso ela teve um caso com um homem casado, engravidou da primeira filha, que ela escondeu durante a campanha. Disse ainda que nos bastidores todo mundo sabe em Brasília, todo mundo sabe quem é mais próximo ali dos grandes partidos, todo mundo sabe quem é a Michelle. Disse ainda que foi o Ciro Nogueira que apresentou os dois, ela trabalhava na liderança do PP, e aí começaram a ficar mais próximos, ela teve um caso com o Bolsonaro, depois Bolsonaro largou da mulher para ficar com ela. Olha, acho sim, tudo bem, não tem, né, Célica, o problema é que essas pessoas se utilizam desse discurso da família tradicional, que não pode ter, então isso fica relevante, né, a pessoa trazer esse tipo de Rodrigo, o que mais me impressiona nessa história é ter 2 mulheres disputando o Bolsonaro. 2! Senhora, porque ele era casado e tem... Mas só o que explica isso é o fato dele ser deputado, tá? Eu não me venham dizer que essas mulheres eram apaixonadas pelo Bolsonaro e estavam disputando ele, tá? Desculpa. Estavam disputando porque ele era deputado. Era deputado federal, as 2 interessadas, né? E quando o Bolsonaro casou, que era novinho, lá atrás, com a Rogéria, né? Aí é outra coisa. O cara era um cara do exército, casou, teve 3 filhos. Ali eu acredito que casou por amor. Mas depois, a Michelle, outra, disputando, provavelmente a mãe do Jair Renan, né? Disputando Bolsonaro. Bolsonaro, gente, tem cara que tem bafo, chulé, tudo, sabe? Pelo amor de Deus, né? Falta de amor próprio, para dizer o mínimo, ou interesse. Essa segunda parte da história da Joyce aí, todo mundo de fato sabe em Brasília que ela trabalhava como assessora
E veja, qual é a qualidade da Michelle como assessora há 10, 15 anos atrás? Que, entre nós, pergunte para os corredores de Brasília qual era a qualidade que ela tinha. Porque ela era uma assessora, foi ganhando importância nas coisas de lobby. Mas lobby, enfim, e até conheceu o Bolsonaro, e os filhos odiavam ela pelo histórico dela. Mas o Bolsonaro se apaixonou, e é um direito dele, se apaixonou e quis viver um novo amor com ela, e estão aí aparentemente juntos, que eu acho que é só para as aparências. Pois é. Né? Mas voltando à história da Joyce, parte 1, o que se comenta nos bastidores de Brasília é que ela teria apanhado de uma outra mulher. O que Ainda teve essa. essa é a história. É um personagem da política, grande personagem da política brasiliense, né? E só que 5 costelas, me parece que essa mulher é forte, mas de qualquer maneira me parece muita coisa. A história dos King Pretos pode ser mais verossímil, ou dessa mulher ter contratado alguém para bater nela, que é o papo que rola. Então, por isso que parece fofoca, só fofoca. Não é. Isso é muito importante. Isso é extremamente importante investigar isso, porque se não foi uma briga por ciúmes, uma confusão de ordem pessoal, e foi um crime político, gente, estamos falando de algo gravíssimo. Gravíssimo.